Criciúma, 11 de janeiro de 1999. Olá, manequim. Sou costureira há 7 anos e estilista há 3 anos. Sempre acompanhei os trabalhos da editora Abril, principalmente Manequim e Elle. São minhas aliadas. É a primeira vez que eu escrevo para vocês, como eu moro em Criciúma, Santa Catarina, e aqui o trabalho de estilista, infelizmente, não é muito valorizado. Com muito desempenho, tenho me esforçado para mostrar o quanto isto é importante. Tenho um ateliê de costura na minha própria residência, trabalho somente na parte da manhã. À tarde eu trabalho em uma loja de tecidos, onde eu sou estilista e lido muito com a opinião de clientes. Sou estilista há 3 anos, meu curso foi de apenas 3 meses e tento me aperfeiçoar cada vez mais. Gostaria muito de poder participar dos desfiles de moda, estar sempre por dentro, me comunicando, mas por enquanto não tenho condições financeiras para isso. Acho esse lugar um pouco limitado para as ideias que eu tenho. Pretendo fazer mais cursos e uma faculdade de moda. Manequim, estou ansiosa para receber sua resposta. Com carinho, Lúdia Aguiar, 22 anos. Me chamo Lúdia Aguiar, sou estilista caçula de 5 irmãos. Fui criada num lar evangélico, meu pai era empreiteiro e minha mãe do lar. Sou neta de alfaiate por parte do meu pai. Sempre fui uma criança muito curiosa, fascinada por coisas feitas à mão. E geralmente quem é desse ramo sempre tem alguém na família que ou já costura e acaba sendo influenciada. No meu caso, eu tive apenas memórias, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. O que me vem em mente são histórias que o meu pai contava do meu avô. Ele era alfaiate, do quanto ele era caprichoso, mesmo tendo que usar aqueles ferros na brasa, e ele dizia que ele passava muito bem as roupas. Eu lembro de uma caixinha de madeira que meu pai usava no seu escritório e ele dizia que era onde o meu avô guardava o giz de riscar tecido. Eu não cheguei a conhecê-lo, então eu ficava fascinada com essas histórias. E da minha mãe, eu lembro que ela se dizia autodidata, que quando ela era jovem, ela roubava as fazendas das irmãs dela, se trancava num quarto e só saía de lá com um vestido pronto. Como ela fazia isso, eu não tenho a mínima ideia, tanto que anos mais tarde, depois de ela ter se casado, ela entrou no corte e costura, fez algumas peças para mim, para minha mãe, para o meu irmão. Inclusive eu eternizei um molde que ela fez para mim, eu deveria ter uns 6 anos. E o caderno de medidas dela também, do corte e costura, viraram quadros. Mas com muitos filhos ela acabou não seguindo a profissão e hoje ela diz que de alguma forma Deus cumpriu o desejo do coração dela através de mim. Ela brinca que sem nenhuma modéstia, que se tivesse seguido carreira teria sido melhor do que eu. Eu acredito mesmo que ela teria sido sim melhor do que eu. As coisas foram acontecendo muito naturalmente assim para mim. Por algum momento eu até pensei que a arquitetura falaria mais alto, claro que hoje que eu tenho noção disso, por conta das coisas que passavam pela minha cabeça ainda quando criança. Meu pai era empreiteiro e vivia analisando as plantas dos prédios, às vezes na mesa da cozinha enquanto a gente aguardava o jantar. E eu ali bem metida ficava perguntando como que do nada se constrói alguma coisa, e eu ficava tentando fazer ali a engenharia reversa das coisas. Eu já era uma criança assim com um espírito empreendedor. Lembro que eu e a minha irmã, nós queríamos criar um parque nos fundos da nossa casa. Havia uma chácara com os pés de laranjas e pensávamos no jeito de arrecadar fundos para criar esse parque. Eu, mais que depressa, reuni a minha irmã, mais umas amigas, peguei uma balança do meu pai e pesávamos algumas laranjas
em saquinhos plásticos até completar 1 quilo e saímos vendendo nas casas. E não parava por aí, aprendi a fazer cadeirinha de ganchinhos de roupas, esses ganchinhos de roupa de madeira, nas aulas de educação artística. Então eu roubava os ganchinhos da minha mãe, o verniz do meu pai e saímos vendendo cadeirinhas nas casas. Até a floricultura a gente montou nesse quintal, nessa chácara. São essas lembranças que me fazem acreditar que eu fiz o caminho certo e como eu aprendo com tudo isso. Teve um Natal que foi muito determinante para mim, para o meu destino. Acho que ali, mesmo sem eu saber, eu estava dando início a tudo que viria depois. Todo Natal, os meus pais deixavam a gente escolher o presente e eu lembro que nos meus 7 anos de idade, eu escolhi uma maquininha de costura como presente de Natal. E comecei a fazer roupinhas para minhas bonecas, para as bonecas das minhas amigas. Nessa época, minha mãe tinha o costume de mandar fazer roupa sob medida. Para nós, mulheres, vestir 4 mulheres não era uma tarefa muito fácil, né? Então, quando chegava o dia de ir provar, eu fazia questão de ir mais cedo, que o horário combinado. E ficava lá observando o modo que a costureira pegava na tesoura, que ela pegava a tesoura na mão, como ela conseguia cortar um fio da linha segurando apenas com uma ponta da tesoura. Aí eu chegava em casa e eu tentava fazer igual. Finalmente, num certo dia, sem que ninguém me impulsionasse, eu saí do colégio e fui em busca de um curso de corte e costura. Eu tinha 15 anos de idade e lá fiquei por 2 anos. Parei com os meus estudos, iria iniciar o 2º grau, mas eu só queria saber de costurar, não tinha olhos para mais nada. Uma menina de 15 anos, no meio daquelas senhoras todas, era um contraste muito grande. Eu lembro que a primeira peça que eu gostaria de fazer era um boleirinho preto com viés branco e a professora disse que era muito difícil para mim fazer. Mesmo assim eu resolvi fazer, eu consegui. Sempre tive essa tendência a fazer coisas difíceis, a descobrir como poderia ser feito. Eu lembro de um baby doll azul de cetim e um aventalzinho também. Foi uma das peças que eu consegui ainda resgatar daquela época do corte e costura. E no corte e costura a gente aprende a fazer a modelagem plana, bidimensional. E eu não tinha assim ainda a menor ideia do que era modelagem nessa época. Porém, eu já dava indícios que era isso que eu buscava, que eu sempre testava os moldes em um tecidinho mais inferior, fazia ajustes necessários e quando eu vi eu tinha transformado toda aquela modelagem. Foi um período que enquanto eu estava no corte e costura e em casa, eu fiz muitos trabalhos sem remuneração. Enquanto eu estava no corte e costura, eu ia nas costureiras vizinhas, me oferecia para ajudar em troca de algum aprendizado. Aos pouquinhos eu fui tomando conta do meu espaço. Primeiro eu coloquei a máquina de costura na cozinha da minha mãe, depois no cantinho do porão, na casa dos meus pais. Nessa fase eu já sabia o que eu gostaria, o que eu queria ser, aonde eu gostaria de chegar. Eu já havia traçado o meu destino. Eu estou costureira, mas quero ser estilista. Comecei a perceber que para ser um profissional do nível que eu gostaria de chegar, eu precisava por alguns processos de aprendizado com outros profissionais. Se eu continuasse ali na minha zona de conforto, eu não encontraria as pessoas, as oportunidades que eu encontrei ao longo do meu caminho. Aquele era o momento de eu absorver tudo que eu pudesse para mim ter as ferramentas certas lá na frente. E um certo dia eu saí para pedir meu primeiro emprego como costureira. Eu tinha 18 anos de idade, apenas 3 anos que eu costurava, muito amadora ainda. Inclusive tem aí uma história de superação e determinação,
que quando a gente quer, a gente dá um jeito e consegue. Foi em um ateliê aqui na minha cidade mesmo, em Criciúma. Na época havia poucos ateliês, não era como hoje. Eu pedi uma oportunidade, falei que eu costurava. Então tá, vamos fazer um teste de uma semana. E ele perguntou, você sabe montar camisa masculina? Sei, só que eu não tinha, nunca havia montado uma camisa e muito menos eu havia costurado em uma máquina industrial. A minha experiência com máquina de costura era somente aquelas caseiras mesmo, no zigue-zague. Mas enfim, aceitei o desafio, comecei a trabalhar no outro dia, recebi o primeiro corte de camisa e uma camisa pronta como modelo pra gente, pra mim, olhando e tirando as dúvidas. Foi aquele caos total, porque eu não dominava a máquina industrial, mas fingi costume, fiz de conta que era normal, levei um dia todinho para fechar uma única camisa, porque eu tive que desmanchar várias vezes e ele havia estipulado 4 camisas por dia, e eu não consegui fazer as 4 camisas por dia. No último dia ele me chamou e disse, olha Lud, você costura muito bem, mas infelizmente com essa quantidade eu não vou nem conseguir te pagar. Pedi para ele que, por favor, que me desse mais uma chance, que se eu não conseguisse, ele nem precisaria me pagar pelo serviço. Ele aceitou, voltei na segunda-feira determinada e consegui fazer 4 camisas. Na terça-feira, 5 camisas, na quarta, 6 e finalmente a minha meta era de 8 a 10 camisas por dia. Aprendi alguns serviços manuais, mas fiquei pouco tempo nesse ateliê, acho que foi uns 9 meses no máximo. E eu acabei pedindo demissão, porque eu gostaria de retomar os meus estudos, completar o 2º grau que eu havia parado. E eu lembro de um comentário que o proprietário fez no último dia do meu trabalho. A Lud está saindo porque ela vai colocar um ateliê para concorrer comigo. Claro que ele falou isso num tom sarcástico, de brincadeira, mas o que eu aprendo com isso? Nunca subestime alguém por estar numa posição menor do que a sua, se ela está disposta a aprender. Eu saí dali determinada a fazer um cursinho de desenho, esses cursos extracurriculares de 6 meses que acontecem no SESC, e retomar os meus estudos que eu havia parado. Foi um período que eu me dediquei totalmente em praticar tudo aquilo que eu havia aprendido e que eu ainda gostaria de aprender. E para isso eu tinha que fazer algo para me manter e pagar todas as despesas, né, que eu iria ter. Eu venho de uma família simples, meus pais sempre me apoiaram da forma que eles podiam, mas se eu quisesse algo a mais, eu teria que lutar por isso. Eu resolvi ampliar o meu espaço no porão dos meus pais. Agora já não era só um cantinho, era uma salinha maior, uma mesa de corte um pouquinho maior. Meu pai sempre prestativo, ampliava, quebrava uma parede, pintava. Como já mencionei, eu sou a caçula de 5 irmãos e na minha adolescência meus irmãos já eram todos casados, então eu fui praticamente criada junto com os sobrinhos. E à medida que eles iam crescendo, eu ia usando eles como cobaia, testando moldes, fazendo roupinhas para eles, principalmente para as minhas 3 sobrinhas. 2 delas eram gêmeas, então era sempre um desafio fazer as 2 peças iguais. Foi uma fase muito gostosa e eu guardo assim na minha memória com muito carinho. E a partir daí as coisas foram acontecendo de boca a boca mesmo. Eu comecei fazendo as minhas próprias roupas, das minhas irmãs, da minha mãe, minhas vizinhas, minhas amigas. Eu desenhava tudo muito pequeno, eu tinha uma agendinha assim, então sem proporção. Mas o fato de eu já saber costurar
me ajudou muito na hora de desenvolver os croquis, a proporção anatômica, ou na hora de criar uma gola, o caimento de tecido. Eu sempre fui muito criativa. A internet nessa época estava anos-luz da minha realidade. Era só na televisão e era muito raro aparecer algum desfile. Então eu vivia nas bancas procurando revista de moda. E o meu sonho era encontrar uma daquelas revistas importadas e um dia eu encontrei em uma das bancas. Foi um achado, assim, era a última revista, porque já estava encerrado o ano, então eu consegui comprá-la por um preço assim mais acessível. E por alguns anos ela foi a minha aliada na hora de criar. Fiquei nesse processo assim, de dedicação e aprendizado, acho que por uns 3 anos. Fazendo experimentos com moldes, praticando muito desenho, até que um dia eu fui pedir meu primeiro emprego como estilista. Peguei a minha pastinha de desenho, fui até uma das lojas mais tradicionais aqui da minha cidade, a Calcutá Tecidos, e me apresentei como estilista e costureira. Me aceitaram na mesma hora, eu fui muito bem recebida. Comecei a trabalhar no dia seguinte e ali eu permaneci por 6 longos anos. Essa foi assim uma fase de maior aprendizado da minha vida. O nosso acordo era que eu trabalhasse somente no período meio período. Então, na parte da manhã eu ficava no meu ateliê, no período da tarde na loja. E à noite eu voltava para o ateliê e ficava até altas horas costurando. Foi uma experiência nova, tanto para mim quanto para as balconistas, para os clientes da loja. Eu fui a primeira estilista, então era algo novo para todos nós, né? Eu nunca havia abordado um cliente antes, de que forma que eu ia colocar esses desejos dela em um papel. Meu conhecimento também com tecidos, texturas, cresceu bastante ali. Ali era um celeiro de oportunidades que eu pude explorar ao máximo. Eu tinha ali a matéria-prima, eu tinha os clientes e eu poderia oferecer a mão de obra, e aos poucos eu fui conquistando a confiança desses clientes. Inclusive, muitos estão comigo até hoje. Acompanharam toda a minha trajetória, mas eu ainda não estava satisfeita. Eu sentia a necessidade de me profissionalizar, porque até então eu só tinha um cursinho básico de estilismo. Então eu comecei a pesquisar sobre faculdade de moda e não havia em Criciúma, ainda só tinha em Florianópolis. O ano que eu decidi, eu vou embora para Floripa, surgiu a faculdade de moda em Criciúma. Fiquei enlouquecida, fiz o vestibular e começou uma nova etapa na minha vida. Um novo olhar para o meu trabalho, porque a faculdade, de certa forma, ela te prepara mais para uma indústria. E eu sempre tive essa tendência para alta costura, para aquela coisa feita à mão. Então, tudo que eu pude absorver da faculdade, trazer para o meu mundo real, eu fui fazendo. Nesses 6 anos que eu trabalhei como estilista nessa loja, eu tive que trancar a faculdade por 2 vezes, por motivos de muito trabalho. Eu fazia todos os tipos de roupas. O meu foco ainda não era somente roupas de festas, então eu fazia terninhos, calças, camisas, tudo que viesse para mim fazer, eu fazia. Como eu já mencionei, na parte da manhã eu trabalhava no ateliê, à tarde na loja. Eu já saía da loja com o cliente no período da faculdade. Eu não tinha carro na época, nós íamos no meu ateliê, que ficava num bairro próximo, fazia a prova da roupa e eu já retornava com o cliente de carona para a faculdade. Eu era a típica aluna que chegava atrasada e saía cedo por conta das encomendas que eu tinha que entregar. Finalmente 2004 foi o ano da grande virada. Desde o momento que eu soube que eu teria que fazer um estágio, eu tinha 3 ateliês em mente, mas o meu grande desejo
era fazer com um dos estilistas mais conceituados da região sul, o Gessoni Pavlik, de Florianópolis. Providenciei todos os documentos necessários para o estágio, fiz um portfólio bem bacana, fui com a cara e a coragem, pessoalmente mesmo, pedir o estágio. Mostrei alguns trabalhos que eu já tinha feito durante a faculdade e eu lembro assim de alguns detalhes que enquanto eu aguardava o atendimento, era uma casa de 2 pisos, então na parte de cima ficava o ateliê e eu escutava assim uns barulhinhos diferentes e eu ficava assim imaginando o que seria aquilo, afinal de contas eu estava prestes a entrar na Disney da alta costura. Logo depois eu descobri que aqueles barulhinhos eram os pés do manequim. Quem pratica mulagem, esses barulhinhos são músicas aos nossos ouvidos, né? E eu fui muito bem recebida pela esposa dele, a dona Marlene. Eu saí de lá muito feliz, não acreditando que eu tinha conseguido o estágio, era algo muito difícil. Isso foi no final de 2013, então no início do ano seguinte, em fevereiro de 2004, eu dava início ao meu estágio. Foi um período curto, de 2 meses apenas. Eu nunca fiz um vestido durante o estágio, nunca fiz uma prova de vestido. O meu projeto no estágio tinha como objetivo um estudo comparativo entre as etapas de criação e produção de um ateliê e as etapas do processo produtivo da indústria de confecção e como que um poderia contribuir com o outro. Eu tive acesso a todas as etapas do ateliê, claro que eu nunca documentei nada sem perguntá-lo, mas ele tinha aquele jeito carinhoso de falar com as pessoas. Quem conheceu ele sabe, tudo eu perguntava: Gessoni, posso fotografar isso? Posso colocar isso no projeto? E ele, com aquele jeitinho dele: pode, paixão, pode fazer o que tu quiseres. Eu tenho tudo documentado em fotos. Tive o privilégio de fazer uma entrevista com ele. Ele contou como iniciou a carreira dele. Tudo que eu via durante o dia eu escrevia em uma agenda. E quando eu chegava no apartamento onde eu me hospedava, após o expediente, eu ainda revisava, anotava as dúvidas. Foi um trabalho muito mais teórico do que prático. Claro que eu ajudava a fazer alguns trabalhos manuais, fiz bainhas de lenço, saia de armação. Fiz amizade com toda a equipe, posso dizer que foi assim um sonho realizado, um aprendizado assim, que valeu tanto quanto a minha faculdade. Eu fiz 3 cópias do meu TCC, deixei um na faculdade, dei um de presente para ele e fiquei com uma cópia para mim. Ele ficou muito agradecido quando viu o projeto final. Afinal de contas, ele era a história dele, né? Mas infelizmente o Gessoni não está mais entre nós. Eu sou muito grata, primeiramente, a Deus por colocar pessoas tão especiais no meu caminho. E o Gessoni é uma pessoa que eu vou levar comigo para sempre. Seria impossível falar da minha biografia sem mencioná-lo. Ele contribuiu muito para o meu crescimento. Por alguns anos, inclusive, eu era reconhecida como a estagiária do Gessoni. Nunca me incomodei com isso, até porque ninguém fica 2 meses em um estágio e sai fazendo vestidos lindos. As ferramentas que eu trouxe comigo, que tornaram isso possível. Os anos que eu fiquei praticando, modelando lá no porão, que me deram a capacidade de colocar em prática tudo aquilo que eu pude absorver através do meu olhar. Assim que eu finalizei o estágio, isso era final de março, eu retornei para a loja de tecidos e para o meu ateliê, ainda era no porão. Já comecei a colocar em prática as novas técnicas, até porque a nossa formatura seria em agosto e eu tinha que fazer o meu vestido de mais 3 amigas e inclusive da minha coordenadora do curso de moda. Foi um grande desafio, mas enfim vencemos e finalmente eu me formei.
A partir de 2004, então eu me posicionei no mercado como estilista de roupas de festa. Foi uma transição bem difícil porque eu tive que dizer muitos nãos para me poder focar somente nos vestidos. Também foi o ano que eu tive que sair da loja de tecidos por conta da minha agenda, mas levei comigo todos os clientes que eu fiz ali. Eu tenho frutos até hoje das pessoas que eu conheci, porém a minha grande paixão ainda estava por vir. Eu costumo dizer que nada é bonito ou perfeito por acaso. Existem técnicas para isso. Eu me apaixonei pela molagem, desde então eu fui em busca de tudo que eu pudesse aprender sobre essa técnica. Fiz muitas pesquisas. Tudo que eu vi sobre molagem no estágio foi a partir da modelagem plana e na faculdade foi só uma pincelada, até porque ela te prepara mais para a indústria mesmo. A minha curiosidade era exercer a molagem a partir do manequim e não a partir de uma modelagem plana, porque ela proporciona um outro formato de molde, outras curvas. E isso é o que dá o diferencial na hora de vestir uma peça que foi modelada através da molagem. Mal nos formamos, eu e mais 3 amigas começamos a fazer a pós em Florianópolis. Eu posso dizer que o meu grande momento com a molagem foi com o professor Lucas. Eu o conheci na pós. Ele só tinha disponibilidade para me dar aula particular durante a semana à tarde. Aí eu saía de Criciúma para Floripa de ônibus toda quarta-feira para ter 2 horinhas de aula. Era o que eu poderia pagar, às vezes 3 horinhas. Em seguida eu já retornava para dar conta do serviço, porque final de semana já tinha que retornar para pós. Fiz então a minha primeira noiva com as técnicas da molagem. Eu uni todo o conhecimento de costura, com tudo aquilo que eu absorvi do estágio e fui criando o meu jeito de fazer. A partir daí, eu passei a me dedicar em criar métodos e técnicas que otimizam o tempo e qualificam todo um trabalho manual. Por um bom tempo, eu não tive equipe, sempre fiz questão de fazer todo o processo sozinha. Então a minha agenda ela fechava muito rápido, era de um ano para o outro. A maioria das pessoas que me procuravam era justamente por isso, porque elas sabiam que era eu que fazia todo o processo do vestido. E o que mais me impressiona nisso é que eu não tinha um lugar luxuoso, um lustre bonito, uma cadeira chique. Era um porão e eu fiquei lá por uns 10 anos costurando ali. As minhas clientes eram desde pessoas simples, que tinham um sonho de fazer um vestido comigo, até pessoas da mais alta sociedade. Se a qualidade daquilo que você entrega for maior do que o lugar que você está, nunca vai lhe faltar serviço. Pense bem, imagine que numa festa tenha 50, 200, 500 pessoas. Quando ela estiver lá no casamento, na festa de formatura, ela não vai ser grata pelo lugar luxuoso que ela fez o vestido. Ela vai ser grata pelos elogios que ela vai receber, por se sentir tão linda e confortável. No mínimo, 5 pessoas você vai captar através desse vestido. E na segunda-feira o telefone vai tocar. Ah, foi você que fez o vestido da fulana. Eu nunca investi em marketing ou parcerias. Não é errado, mas eu não tinha dinheiro para investir. A coisa mais valiosa que eu tinha era o meu tempo. Se um vestido levava 5 dias para ser feito, eu investia 10 dias. Tudo que no meu olhar eu poderia melhorar, todos os erros que eu detectava no final do vestido, eu criava uma solução ao longo do processo para que futuramente isso não viesse a acontecer e o meu tempo fosse otimizado. Automaticamente eu estava investindo nesse vestido, porque ele acabava valendo mais do que eu cobrei, gerando
assim, valor gradativamente para os próximos vestidos. O tempo que você investe determina os seus resultados. A prioridade nos meus vestidos sempre foi a qualidade e nunca a quantidade. Mas chegou um momento que eu senti necessidade de ter o meu próprio espaço, de ter ajuda de mais pessoas. Então, em 2009, eu mudei para um apartamento bem antigo, bem grande, no centro da cidade. Inclusive é onde eu estou hoje, acabei retornando para cá. Aos poucos eu fui inserindo pessoas que não tinham grandes ambições ou que não faziam todo o processo de um vestido. Sempre tomei muito cuidado de não passar as minhas técnicas, os meus segredos. Por muito tempo eu trabalhei dessa forma. Nunca quis ficar refém de um profissional, por alguns motivos. Primeiro, eu gostaria de saber o grau de dificuldade daquilo que eu estava criando, o tempo que levaria e as formas de fazer. Depois disso, então, eu entregava nas mãos da pessoa: olha, eu quero que você faça desse jeito e dentro desse tempo. Se eu consigo, você também vai conseguir. E isso foi por muitos anos dessa forma, sacrificando finais de semana, privando noites de sono, tudo para que a qualidade se mantivesse no nível que eu gostaria de entregar. Muitas das minhas técnicas eu desenvolvi em meio a desespero, angústia, correndo atrás do tempo, tentando satisfazer desejos, porque não se trata de vestidos, se trata de pessoas com inseguranças. E nessa busca constante em satisfazer esses desejos, você acaba achando que não é bom o bastante e acaba entrando naquela velha cilada do perfeccionismo. Até que em 2011 eu perdi meu paizinho e foi uma virada de chave na minha vida. Ele era uma das pessoas que mais me incentivavam do modo dele, da forma dele, dificultando as coisas para que eu criasse resistência, para que eu fosse persistente nos meus objetivos. Eu acreditava que realizando os sonhos dos outros, eu estaria realizando o meu. Deixei sonhos pessoais para trás porque eu achava que uma coisa anularia a outra. Mas quando você tem facilitadores do seu destino, você pode sim fazer as duas coisas juntas. Aos poucos eu fui desacelerando, um dia só tem 24 horas, eu sou apenas uma pessoa com limitações e por mais que eu me esforçasse, por menos horas que eu dormisse, eu jamais passaria daquilo ali. Fui aprendendo a delegar serviços, aos poucos fui cortando o cordão, sempre com um olhar atento. Quem tem seu próprio negócio sabe que existe um ciclo de pessoas que entram e saem. Chega uma hora que elas seguem o seu caminho e é assim mesmo em todo lugar. E a partir dessa insegurança eu comecei a perceber que outras pessoas também passavam por isso, só que eu havia me preparado para esse momento. Eu tinha as ferramentas certas para contornar qualquer situação, qualquer eventualidade, eu estava ali. Eu tinha as ferramentas e as pessoas que não tinham. E eu comecei a ter um pouco de empatia por essas pessoas. Muitas me procuravam pedindo estágio, ou até mesmo uma vaga de costureira para ter uma experiência, e eu sempre respondia da mesma forma: o dia que eu fosse abrir as minhas técnicas, os meus segredos, eu iria abrir para todos, para todos. Eu sentia que a todo momento Deus estava me preparando para algo maior. Há pouco tempo eu vivi uma experiência muito pessoal. Eu conheci pela primeira vez uma irmã minha por parte do meu pai. Nós nunca havíamos estado juntas e descobrimos que nós tínhamos as mãos iguais. Tem coisas que estão no nosso DNA. Você pode nunca ter me visto
Não importa o momento que você está vivendo na sua carreira, eu já estive aí. A dificuldade de hoje pode ser o momento que você mais irá se orgulhar daqui a alguns anos. O período que eu passei criando e costurando no porão da casa dos meus pais foram os momentos de maior aprendizado e desafio. Foi a minha base. Foque nas metas e onde você quer chegar. O importante não é como as coisas estão, mas é como elas irão ficar. Se orgulhe, vai contando a sua história. Cada momento conta. Talvez você não terá um quadro na parede com o bilhete da sua mãe que, vencida pelo cansaço, te deixa uma mensagem fofa, te chamando para dormir. E nem precisa ser essa menina que trabalhava em 2 empregos, chegava atrasada na faculdade, saía cedo por conta dos vestidos que tinha que criar. Apenas não pare, crie o seu legado. O Estúdio Moulage é um projeto que nasceu do coração de Deus ao meu, um espaço original, cheio de significados e singularidades. Cada cantinho conta uma história. Quanto tempo eu levei? Uma vida inteira. Quando você entende a sua missão e que nada veio fácil ou em vão, a vontade de inspirar outras pessoas é inevitável. E é um caminho sem volta. Eu nunca vou ensinar nada que não tenha gerado resultados primeiramente para mim. Te encontro daqui a pouquinho do outro lado. Um beijo e até mais.